Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Boquiana. O vídeo de hoje é sobre a canção de Aquiles de Madeline Miller. O vídeo de hoje é sobre a canção de Aquiles de Madeline Miller. O livro é uma releitura da Ilíada sobre o ponto de vista da história de amor de Aquiles e Patroclo. A homossexualidade era proibida na Grécia Antiga? O que significa o sentimento de Eros? O que os gregos consideravam filia? Por que a canção de Aquiles é um sucesso e provoca tanta emoção nos leitores? Gostou? Deixa seu like, se inscreva e vem comigo. A Canção de Aquiles, de Madeline Miller. Este livro vem conquistando uma legião de fãs apaixonados. E não é por menos, porque a história de Patroclo e Aquiles, desde a antiguidade, provoca muita curiosidade e muito furor. Então, quando eu soube sobre o que era esse livro, eu fiquei curioso, porque eu pensei como que ela vai recontar essa história. Como que ela vai compor esses personagens da Ilíada? Que ponto de observação que ela vai escolher para contar essa história? E o livro me surpreendeu bastante, porque a gente encontra uma autora que tem pesquisa no mundo clássico, uma autora engajada nos estudos históricos e uma autora também com uma sensibilidade muito grande. E ela consegue envolver o leitor e também passar para o leitor algumas informações bastante importantes sobre as questões da homoafetividade no mundo antigo. Então, esse texto é uma adaptação da Ilíada. Ela vai recontar a Ilíada sobre um ponto de vista. E qual é esse ponto de vista? É a paixão de Patroclo por Aquiles e a paixão de Aquiles por Patroclo. Quando eu comecei a ler o livro, eu estava bastante curioso, porque eu fiquei pensando, que tipo de Aquiles ela vai construir? Ela vai construir um Aquiles ligado ao campo de batalha ou ela vai construir um Aquiles mais sensível? Que tipo de Patroclo ela vai construir? Ela vai construir um Patroclo mais silencioso ou um Patroclo mais falante? Que tipo de dinâmica de guerra vai trazer o livro? O livro vai trazer alguma dinâmica de guerra? Como os generais gregos vão ser reatualizados? Como vai aparecer Odisseus? Como vai aparecer Agamenon? Como vai aparecer Filoctetes? Como vai aparecer todos esses personagens da Ilíada? E é uma grata surpresa, porque ela consegue reatualizar essa dinâmica, reatualizar essa narrativa de uma maneira que não fique cansativa para as pessoas e de uma maneira que desperte interesse nos mitos gregos. Baseando-se nessa reatualização, ela tem também uma versão de Circe, que eu estou lendo, que é bastante interessante, que é uma outra história, uma história da Odisseia, mas também uma história grega. E ela também lançou uma versão de Galateia, que é uma história das metamorfoses, e também lançou um Philoctetes. É muito interessante a maneira como ela está apropriando-se desses mitos e contando esses mitos para quem não conhece essas histórias. Como recontar a Ilíada de uma forma interessante que não seja a forma que muita gente já fez? E ela teve uma grande ideia. Ela escolheu como ponto de observação a visão de Patroclo. Porque Patroclo é um personagem meio esquecido. Ele sempre é lembrado em relação a Aquiles. E ela faz um romance contando toda a jornada da Ilíada pela visão deste guerreiro, que não é sempre o guerreiro mais lembrado. A gente lembra de Agamenon, a gente lembra
do grande Aquiles, a gente lembra de Filoctetes, a gente lembra de uma gama de guerreiros, de Ajax, a gente lembra de vários, mas raramente a gente lembra de Patroclo, porque Patroclo está muito ligado a Aquiles. Então o que ela faz é pegar o ponto de observação de Patroclo e contando como esse jovem vai passando por tudo isso até chegar ao campo de batalha, como esse jovem vai vendo esse mundo ao redor dele e como ele vai se apaixonando por Aquiles e como Aquiles vai se correspondendo e como os dois vão se engajando nesse mundo de homens e deuses, de sagrado, esse mundo mitológico. Então acompanhamos a jornada de Patroclo, que em grego é algo como glória ao Pai. Ele é filho do rico Menécio com uma mulher mortal, um pouco afetada pela loucura, mas uma mulher mortal. Patroclo é uma criança nem mais esperta e nem mais burra que as outras crianças, é uma criança nem mais habilidosa e nem menos habilidosa, é um jovem que fica sempre na média. Ele não consegue se destacar e a única coisa que ele tem é uma boa saúde. E logo na segunda página do romance, a gente é apresentado a um outro jovem. Um jovem que é o total oposto de Patroclo. Um jovem que é bonito, que é rápido, que é forte, que é considerado uma criança, um jovem perfeito, que é Aquiles. Então há uma relação dentre as diferenças. Nós temos, por um lado, alguém que nasceu para ser o melhor dos aqueus, ou seja, Aquiles é filho de Peleu com uma ninfa do mar, a Tétis. Então ele tem uma linhagem sagrada com um homem que é filho de um rei ambicioso com uma mortal e que não tem nada demais. Então nada podia ser mais distante do que esses dois. Um que já nasce com um destino de glórias traçados e outro que nasce para se perder na história, que a única coisa que teve é sorte de ter nascido de um pai rico. E o que vai acontecer? Vai acontecer uns Jogos Olímpicos na terra de Patroclo. E pela primeira vez ele vai ver Aquiles, o jovem de cabelos longos, loiros, e vai ficar apavorado pela perfeição, pela destreza, pelos movimentos daquele jovem, sabe? Inclusive o próprio pai dele vai dizer para ele: veja, é assim que um filho deveria ser e não como você é. E ele vai conhecendo essa diferença entre os dois, mas Aquiles ganha os jogos e sai. Depois Patroclo tenta a mão de Helena em casamento. Mesmo sendo muito jovem, o pai dele, e não tem nenhum desejo por Helena, o pai dele o leva até Esparta para pedir a mão de Helena. Então ele vai acompanhando todas as funções toda a jornada que vai dar origem à Guerra de Troia. Ele não vai ser o escolhido por Helena, mas vai fazer o juramento dos pretendentes. E ele vai voltar, vai ficar um tempo no seu reino e por acidente vai acabar matando outro jovem. O pai dele resolve deserdá-lo e mandá-lo para o reino de Peleu, para a Fítia. E lá na Fítia ele tem que virar um soldado. Virando um soldado, ele conhece Aquiles. E é nesse centro de treinamento de Peleu que o relacionamento dos dois vai se estreitando. Então Aquiles, esse jovem que é considerado o melhor dos jovens, que treina escondido porque não precisa treinar com os outros, vai conhecendo esse jovem que não é nada demais, esse jovem que não tem
nenhum dom sobrenatural como tem Aquiles. E ali vai acontecendo as histórias. Depois os dois vão treinar junto com o centauro Quiron. Depois o Tétis vai tentar esconder Aquiles. Depois vai ter várias passagens já recontadas nos clássicos gregos, como o sacrifício de Efigênia em Aulis, como o próprio recrutamento da guerra, quando Aquiles está vestido de mulher e vai até lá Ulisses, Odisseu, buscá-lo para a guerra de Troia, a ida a Troia, tudo começa a ser recontado sempre pelo olho de Pátroclo, que vai contando como Aquiles se sente, como ele se sente, e vai contando o que ele acha desses outros homens, de como eles estão se comportando, de o que é guerra, do que não é guerra, da arrogância de Agamenon, da maneira dos gregos se comportar, da força de Ajax, das regras do campo de batalha, do butim, de como as mulheres são tratadas. Então Pátroclo vai contando toda essa história da Ilíada e ao mesmo tempo vai cada vez mais sendo o companheiro de Aquiles. A história da Ilíada é muito magnética e a autora criou uma maneira muito interessante de contar essa história, que é contando essa história pela visão de Pátroclo, que é uma coisa que ninguém fez. Ela foi a primeira a fazer, recontando essa história por um personagem que não é nem de perto o mais importante. Então ela reconta a Ilíada como se fosse uma grande história de paixão homoafetiva. A autora decidiu deixar claro desde o começo que o envolvimento de Aquiles e Pátroclo não seria, como são nas outras versões, algo subentendido, algo dado a entender. Não, que essa seria uma história aonde teria como um dos pontos principais a questão bastante conhecida da homoafetividade entre Aquiles e Pátroclo. Então não é uma história que deixaria isso subentendido. Aí a gente vem para uma pergunta: como era a questão da homossexualidade entre os gregos? A primeira coisa que nós temos que fazer quando se colocamos essa questão é ter em mente que essa é uma questão histórica, ou seja, essa é uma questão que lida com um povo da antiguidade que tem outros códigos de comportamento, que tem outros códigos de corpo, que tem outros códigos de sexualidade. E que os gregos não são como nós modernos. E, obviamente, nós modernos não somos como os gregos. Tendo isso como uma questão histórica, a gente começa a se perguntar como os gregos interpretavam essa relação entre Pátroclo e Aquiles. E a relação entre Pátroclo e Aquiles é tomada de forma dúbia, como uma relação de eros, ou seja, uma relação de erotismo, e também uma relação de filia, uma relação de amizade. Então, Pátroclo e Aquiles ficam em uma fronteira entre a amizade e o erotismo. E essa fronteira também existia no mundo guerreiro grego e essa fronteira também existia na cidade grega. Existe uma palavra, que essa palavra também está no livro, se eu não me engano, é lá pela página 38, 40, que Pátroclo é considerado o Therapon de Aquiles, ou seja, o escudeiro, o amigo de armas de Aquiles. E ser Therapon envolvia uma série de habilidades em relação
a vigiar a tenda, em relação a afiar as armas, em relação a uma lealdade entre esses dois guerreiros. E na antiguidade, a relação entre os dois era considerada a relação mais leal possível. Nunca houve um amigo tão leal a Aquiles como Pátroclo. A amizade de Aquiles e Pátroclo era louvada entre os gregos, depois foi recontada na época dos romanos e assim foi indo. Por isso que há muitos vasos gregos mostrando Pátroclo cuidando de Aquiles, mostrando como Pátroclo era este amigo leal. Mas, por outro lado, também há entre os dois uma relação de eros, entre essa amizade carnal, de desejo entre os dois. Por quê? Porque também isso era muito normal entre os gregos. Então também há várias descrições, o próprio Platão em Banquete vai descrever Aquiles e Pátroclo como amantes. Então os dois são tomados pela antiguidade como os melhores amigos possíveis e também são tomados como dois amantes. Então eles ficam na fronteira dessas duas palavras, filia e eros, amizade e erotismo. Sabendo que havia nessa relação de amizade laços de eros, laços de erotismo, nós podemos também falar um pouco sobre como os gregos compreendiam a homossexualidade. Na Grécia Antiga, era comum um homem adulto mais velho ter relação com um homem adolescente mais jovem. E esta relação era chamada de pederastia. E a pederastia, então, envolvia uma relação assimétrica entre um homem mais sábio, considerado mestre, e um discípulo mais jovem, tentando aprender algo com esse homem mais velho. E essa relação era uma relação de assimetria. Aos homens jovens não era reprimível esta relação com o homem mais velho. O que se sabe? O que se sabe é que depois de uma certa idade, a própria pederastia começava a ser visto como algo reprovável. Por quê? Porque um jovem ateniense tinha o dever de se casar com uma mulher e ter filhos com essa mulher. Ele tinha o dever social de ter uma família. Ele tinha esse dever social. E a pederastia impedia que esse dever social acontecesse. Então, o que mais ou menos se sabe? Sabe-se que havia essa instituição da pederastia, que havia várias regras para essa pederastia acontecer, haviam lugares aonde essa pederastia acontecia, nos simpósios, nos ginásios, havia leis de corte de pederastia, onde, como um homem mais velho cortejava esses rapazes mais jovens, dando presente, se esses rapazes mais jovens aceitavam ou não, mas havia também um limite de acontecimento dessa prática da pederastia, porque era necessário que esses jovens também tivessem uma família. Então a gente começa a entender que essa relação de homoafetividade não é proibida, mas ela tem contornos e também ela é aceitável só durante um determinado período. Então aqui a gente tem que fazer aquele jogo histórico de saber colocar as coisas que estão em jogo. Se a pederastia desviasse o jovem do seu ideal
que era ter filhos, casar-se com uma ateniense e continuar a linhagem da sua família, ela seria reprimida. Mas, se a pederastia fosse somente algo ocasional, de um momento da juventude, não haveria problema. Aí a gente volta à questão agora de outra maneira. O amor entre dois homens era proibido? Depende o que a gente quer dizer por amor. Havia homoafetividade. Havia relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Isso é óbvio. Mas não havia possibilidade social de ser um casal. Não havia possibilidade social de que dois homens construíssem uma vida junta. Não havia, e duas mulheres também. Não havia esta possibilidade, porque felizmente a demanda dos direitos da homoafetividade como uma relação normal entre duas pessoas adultas é algo do nosso tempo, é algo da modernidade. Felizmente, chegamos a um ponto onde a gente possa ter essa discussão sem dizer que pessoas homossexuais são doentes. Não. Mas, na Grécia Antiga, não havia esse espaço. Não havia esse espaço para dois homens se juntarem e, a partir dali, construírem algo junto. Por isso que é muito interessante o livro da Madeline Miller. Como ela conta essa história. Quem conhece a história de Pátroclo e Aquiles sabe que é uma história que já é condenada desde o começo. Já sabe qual vai ser o final de Pátroclo e qual vai ser o final de Aquiles. Então esse amor no livro tem algo de proibido, que não é escondido. Tem algo de diferente, tem algo do nosso tempo. Mas felizmente, no nosso tempo, esse amor é aceito. E o que a gente começa a ver é que o livro tem uma mensagem muito forte para o presente. Para quem se interessar sobre a homossexualidade no mundo antigo, eu vou mostrar alguns livros que pode ajudar a se aprofundar no tema. Mas são só alguns livros. Existe muito mais, existe muitos artigos, muitas pesquisas em andamentos com o tema, e esse aqui é só uma pequena amostra que a gente pode encontrar. Primeiro, eu já trouxe ele aqui antes, A Amizade no Mundo Clássico, do David Constant. Este livro eu tenho certeza absoluta que Madeline Miller usou para conceituar a questão do Therapon, porque a maneira que ela escreve sobre o Therapon é muito semelhante à maneira que o David Constant define o Therapon entre Pátroclo e Aquiles. O livro clássico do Dover, A Homossexualidade na Grécia Antiga. Esse livro aqui é uma boa introdução para quem quiser começar a entender um pouco do desafio do tema, ensinando um pouco sobre o que era essa relação de pederastia, sobre como se colocava essas questões. É um clássico do tema, tem coisas que pode ser atualizada, mas ainda é um bom livro. Este aqui, do Jacques Mazel, As Metamorfoses de Eros, o amor na Grécia Antiga. É um livro mais geral, contando os vários tipos de amores possíveis no mundo antigo. Vale muito a pena ler e é fácil encontrar nos sebos. Um livro mais sobre o sexo é o Porneia, que é um clássico também, Sexualidade e Amor no Mundo Antigo, de Aline Roussel, que fala sobre como era a prostituição,
como eram as coisas proibidas, o que podia e o que não podia ser encontrado, o que os documentos dizem sobre isso, qual que era o papel dos homens, qual que era o papel das mulheres neste mundo pornô. Outro livro mais novo e bastante famoso do Claude Callamy é Eros, na Grécia Antiga, que investiga a poesia, que investiga também essas relações de quando o Eros aparece, o que quer dizer um Eros para os homens, o que quer dizer o Eros para as mulheres. E um livro que não é sobre o mundo grego, mas é uma boa coletânea para vocês verem como isso aparece na poesia antiga, é Por que Calar Nossos Amores? Poesia homoerótica latina. É um livro de pesquisadores brasileiros, uma edição bilíngue, latim-português, mostrando como o tema do homoerotismo é comum na poesia latina. Vale muito a pena dar uma olhada. Tem muita gente boa pesquisando esse assunto. Eu não vou citar ninguém aqui, conheço muita gente para não incorrer na delicadeza de deixar de citar algum nome, mas há bons pesquisadores sobre o tema no Brasil. If I battle here on these beaches sieging Troy, I'll never see my home, but my name shall live forever. I'll never see my home, but my name shall live forever. Por que um livro como A Canção de Aquiles é importante? Um livro como A Canção de Aquiles não é só importante porque ajuda os jovens a se interessarem em ler a Ilíada, não é só importante por apresentar o mundo grego para quem não conhece e aguçar a curiosidade sobre a antiguidade. Não. Esse livro é importante principalmente por trazer uma nova sensibilidade de mundo antigo, por trazer uma nova percepção das histórias da antiguidade. Durante muito tempo, as histórias da antiguidade foram usadas para alicerciar um imaginário branco, masculino e heterossexual da antiguidade. Não é à toa que o imaginário fascista pega muitas fontes da antiguidade. Por quê? Porque o homem da antiguidade foi sempre espelho de um tipo de homem que se queria construir na modernidade. Durante muito tempo, só se viu Aquiles como um guerreiro sanguinário e não se explorou outras sentimentalidades em Aquiles. Como uma galera tem tatuado o elmo de Aquiles, uma galera bombada de academia tem tatuado Aquiles no braço e pensa que Aquiles é um cara hétero, que é um cara completamente topzera. Não. Quando você fala, sabe esse cara que você tatuou, você sabia que ele morava numa tenda com outro homem e que ele chorou quando esse homem morreu? A pessoa ficou olhando. Esse homem era Pátroclo. Existe uma coisa que esse livro traz. Esse livro traz um outro olhar a essas histórias. Esse livro traz uma antiguidade que nem sempre é colocada. Uma antiguidade onde é possível ver como existia também tensões sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Por isso que um livro como este é importante. Durante o vídeo eu usei como transição das falas algumas pinturas neoclássicas, outras pinturas também românticas, sobre o relacionamento de Aquiles e Pátroclo. E eu queria terminar esse vídeo deixando uma montagem que eu fiz em cima de um poema do Constantin Cavafis, chamado Os Cavalos de Aquiles. Espero que vocês gostem.
Quando viram Pátroclo morto, que era tão valente, forte e jovem, começaram os cavalos de Aquiles a chorar. Sua natureza imortal se indignava por essa obra de morte que contemplava. Sacudiam suas cabeças e agitavam suas longas crinas, batiam no chão com as patas e lamentavam Pátroclo, que reconheciam sem vida, aniquilado, uma carne agora ignóbil, seu espírito perdido, indefeso sem alento, destituído da vida ao grande nada. Zeus viu as lágrimas dos imortais cavalos e afligiu-se. Disse: eu não deveria assim irrefletidamente agir. Melhor que não vos tivéssemos dado os cavalos infelizes. Que procuráveis lá embaixo na miserável humanidade que é joguete do destino? Vós, a quem nem a morte arma cilada, nem a velhice, efêmeras desventuras vos torturam, em seus tormentos vos envolveram os homens. Contudo, suas lágrimas pela eterna desventura da morte derramavam os dois nobres animais. Esse foi o vídeo de hoje e muito obrigado.